Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui na conferência. Vou introduzir um pouco o tema dessa mesa redonda, dizer o motivo dela estar fazer parte aqui do nosso evento. Quando a gente fala do papel dos jovens na difusão do libertarianismo, basicamente a gente está falando de dar prosseguimento na divulgação das ideias libertárias. Uma coisa bem interessante num evento como esse, que eu estava conversando com o Rafael, é que ele conseguiu unir tanto pessoas mais velhas, com mais bagagem, com mais conhecimento sobre o assunto, e também pessoas mais novas, recém-chegadas, que ainda estão começando a estudar sobre o tema. E isso é muito interessante porque agiliza muito a passagem de conhecimento. Ontem, no almoço com os palestrantes, quem estava presente conseguiu perceber como numa mesa, por exemplo, na minha mesa estava o Cristiano, também estavam pessoas bem novas, de 18, 17 anos, que tinham acabado de conhecer o movimento, e as perguntas que eram feitas para o Cristiano, ou até às vezes para mim, eram enriquecedoras porque renovavam o nosso ânimo em divulgar as ideias. A gente via um interesse naquelas pessoas que estavam entrando em contato com as ideias agora, e ao mesmo tempo isso retroalimentava a nossa vontade de fazer parte disso cada vez mais, de expandir, de tocar projetos como esse, de organizar conferências, participar de debates, de mesas redondas. Enfim, é muito animador realmente essa integração que está acontecendo aqui entre os libertários. Então, acho que cada um aqui vai dar primeiramente uma breve explicação de como conheceu o libertarianismo, como entrou em contato com as ideias, como foi o começo do processo. Depois acho que o Cristiano e o Fernando podem enriquecer bastante com a experiência deles, dando dicas do que fazer, do que não fazer, do que evitar. Então, eu acho que isso vai ser bem interessante. Você quer começar? Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Seixista, como alguns já devem saber, muitos aqui me conhecem já há alguns anos não. E eu comecei a conhecer o libertarianismo mais ou menos em 2014, quando eu entrei pela primeira vez no grupo libertarianismo. O ambiente virtual era totalmente diferente desse que a gente tem hoje. Os debates eles eram muito mais constantes e eu não vou dizer que os temas eram mais interessantes, porque tinha muita gente perguntando se fere ou não PNA, como sempre. Mas pelo menos a criação de conteúdo era muito grande. Peguei uma época que tinha o Lacombe, o Takaki, o Daniel Fraga, o próprio PH, há muito tempo debatendo, postando coisa o tempo todo. O próprio Porto também postava muita coisa na época. E eu ficava impressionado com alguns dos debates que tinham. Eu conhecia também o canal do Daniel Fraga já. E aí eu comecei a me interessar por aquilo, querer estudar aquilo e descobri um mundo completamente novo, né? Quando eu soube dos ideais anarcocapitalistas e tudo, e me identifiquei quase imediato. Eu comecei estudando os livros principais, A Ética da Liberdade, quase todos os do Rothbard, né? O Manifesto Libertário, A Ética da Liberdade e tudo. Alguns livros do Mises também, para tentar descobrir ter a noção da verdade, né? Descobrir quem estava certo. Porque na época eu estava meio confuso, eu não sabia se eram os socialistas que estavam certos, se eram os conservadores que estavam certos, se eram os liberais que estavam certos. Eu não conhecia muito bem de política, eu não conhecia muito bem de filosofia, então eu queria entender quem estava certo. O que é que era verdade, o que é que era mentira, o que não era. E aí eu comecei a ler um pouco de cada coisa. E aí eu me aproximei muito do libertarianismo e descobri, de fato, que eram as ideias mais coerentes. Você tinha mais. E que ainda tem, né? Diga-se de passagem. Mas, por conta disso, eu fui me aproximando e estudando mais.
e até comecei a ter contato com as pessoas do meio, né? Com as pessoas que produziam conteúdo, e fui evoluindo. Com o tempo conforme eu fui evoluindo tudo, eu vi que o público também mudava, né? As pessoas que frequentavam o meio, elas foram mudando. Elas vinham com menos bagagem, muitas não vinham com interesse de aprender e de conhecer coisas. Elas vinham, às vezes, porque assistiram algum vídeo no YouTube que acharam legal, ou porque viram que alguém comentou alguma coisa, e aí elas não tinham... Eu via que muitas pessoas novas que chegavam, muitas até jovens, elas só repetiam frases, elas só reproduziam memes, elas só faziam como eu posso dizer? Elas só davam pela festa, né? Pelo valor, porque estava ficando na moda, porque estava ficando um pouco mais comum. E aí, conversando com o Hugo um dia, a gente teve uma ideia de tentar recriar aquele clima que tinha mais ou menos em 2014, em 2015, que é de fazer a comunidade se interessar de novo a buscar conhecimento, a procurar informações de uma maneira, informações mais sérias, mais confiáveis e tudo. E aí nós tivemos algumas ideias. A primeira de criar o JLB, não foi que a gente fez um projeto de uma espécie de Estudantes pela Liberdade sério, tá ligado? Uma versão séria dos Estudantes pela Liberdade. Teve muitos problemas, a gente não conseguiu implementar do jeito que a gente queria. A gente vai continuar o projeto depois também, se der com a ajuda de vocês. E também a gente lançou a proposta também de fazer essa conferência para juntar as pessoas e para melhorar isso, né? Trazer palestrantes e convidados que pudessem agregar de fato, que deixassem a curiosidade, mas que deixassem vocês um pouco mais curiosos e que buscassem mais informações aprofundadas. E uma coisa que eu pensava antes e que muita gente pensa dos jovens, e que eu deixei de pensar depois de uma conversa que eu tive com o Shioka na pré-conferência, que ele falou uma coisa sobre a vitalidade da juventude, né? Eu achava que eu tinha que ler muita coisa, que eu não podia falar ou me manifestar ou tentar avançar nos estudos ou divulgar as ideias sem ter uma bagagem muito grande. Mas ele falou uma coisa importantíssima, que na juventude a gente tem a vitalidade, a gente tem força, a gente tem disposição, a gente tem interesse para fazer essas coisas. E conforme a gente vai ficando um pouco mais velho, isso a gente cansa, tá ligado? Às vezes a pessoa cansa e fala, pô, deixa pra galera mais nova que está começando, e isso fica para depois. Por mais que você tenha experiência, por mais que você tenha conhecimento, às vezes falta força e às vezes falta conhecimento. Isso, inclusive, me deixou um pouco mais incentivado de querer continuar, de criar outros projetos e novos projetos. Então, se eu fosse deixar uma dica para os jovens que estão aqui, assim como eu também sou jovem, mas uma dica que eu gostaria de deixar para vocês é: não deixem para amanhã. Então, se vocês puderem divulgar o libertarianismo para os seus amigos, para os seus colegas, se vocês tiverem que ler um livro, se vocês quiserem fazer um artigo, se vocês quiserem, sei lá, fazer qualquer coisa que possa contribuir com isso, façam agora, mano, porque amanhã pode ser que você não esteja com essa disposição, pode ser que você não consiga fazer isso porque você vai trabalhar 2 turnos e ainda vai ter faculdade para fazer outras coisas. Mas é basicamente isso que eu queria fazer, né? Não deixem para amanhã e divulguem o anarcocapitalismo o máximo que vocês puderem. Obrigado. Bom, só complementando um pouco do que o Rafael falou, eu vou tentar dar uma resumida aqui de como eu cheguei no libertarianismo também, porque ontem, em alguma das palestras, acho que foi o stand-up do Michael, ele perguntou para algumas pessoas na plateia: como você chegou
ao libertarianismo? E muitas respondiam, eu era liberal, eu era conservador, tinha um cara que falou que era de esquerda. Bom, eu já fui de tudo isso. Eu já passei por todo o aspecto político e ideológico possível, até que em 2015, no mês de 2015, quando estavam tendo aqueles protestos contra Dilma, Lula, PT, eu ia lá e um amigo me apresentou o libertarianismo, na época liberal, praticamente minarquista. Eu não conhecia o libertarianismo, eu achava que a minarquia era a máxima liberdade que existia, que inocência. Até que eu conheci e falei, cara, será que dá para fazer sem Estado? Com propriedade privada? Aí me botaram no grupo, o primeiro contato foi no libertarianismo. Só que na época o libertarianismo tinha umas 15 mil pessoas. Então, um grupo pequeno, com debates organizados. Na época você tinha o Lacombe muito ativo, fazendo textos, refutando as pessoas. Você tinha o próprio Daniel Fraga fazendo vídeos ainda. Você tinha o Estudo Milício Brasil de verdade, o bom, com muitos artigos sendo postados. Enfim, você tinha o próprio Cogos, na época ele escrevia artigos ainda, fazia revisões, traduções. Então era um ambiente muito fértil, era fácil se tornar libertário. Em três semanas no grupo, você já estava praticamente convertido. E comigo foi assim, eu virei libertário em pouquíssimo tempo. E aí eu comecei a divulgar. Eu lembro que na época eu estava no segundo ano do ensino médio, e assim, na minha escola, 3 pessoas sabiam que era libertarianismo, e só eu era o único. Até que eu comecei a fazer comentários nas aulas, levantar a mão, questionar o professor com ideias mais libertárias, postar no Facebook. E um ano depois já tinha uma galera comigo, assim, uns 6 pessoas no meu ano, já tinham chegado até ou libertários ou bem perto de libertários. E eu vi que era realmente possível mover as pessoas, principalmente o pessoal daquela faixa etária, o jovem tinha tempo, na época, fazer nada da vida do segundo ano, eu estudava um pouquinho, então tinha tempo para ler, tinha tempo para entender o assunto, e estava indo até que no final de 2016, como o Rafael falou, eu tinha entrado no EPL na época, fui expulso em alguns meses, porque eu era radical demais pro EPL. Na verdade, já tinha até virado SFL, né? Estudante pelo Lenin. E aí, fui expulso porque era radical, porque como assim uma pessoa que não aceita conservadores social-democratas no grupo libertário? É um absurdo. E eu batia lá no grupo da EPL, discutia, falava que as pessoas não podiam estar ali porque era para ser um grupo libertário. E até que eu fui expulso, eu parei e pensar, falei, cara, o movimento libertário cresceu muito, exponencialmente. Foi de 14 mil pessoas no grupo libertário, por exemplo, para 40 mil. Foi um crescimento totalmente desordenado. E, ao mesmo tempo, houve um processo de perda de figuras importantes no movimento. O Daniel Fraga já tinha sumido naquela época, não fazia mais vídeos. O Cogos também tinha parado na época. O Lacombe também já tinha se distanciado. O Estudo Milício Brasil já tinha sido roubado. O Takaki já estava fazendo só texto sobre religião. Não tinha mais o norte, sabe? Não tinha mais aquele pessoal, o espelho, para a galera entrar e falar, não, eu vou ler coisa desses caras porque eles são bons, eles têm história, dá para confiar. Não tinha. Então você tinha um crescimento absurdo, sem nenhuma guia. As pessoas entravam, caíam de paraquedas lá, e aí, você sabe, né, abre espaço para os impostores, para aproveitadores e falsos libertários dos mais diversos tipos. Foi aí que começou essa onda de livres, de novo, de Students for Liberty. Enfim, os caras entraram com tudo, roubando os libertários. Eles simplesmente cooptavam as pessoas que estavam ali e falavam, não, isso é radical demais, para aqui, não vai até lá não, fica aqui na anarquia, no gradualismo. Vocês não precisam até lá, é demais, é radicalismo, é excesso. Então o que a gente percebia, eu e o Rafael, era que nós estávamos no caminho que era quase sem volta. Todo mundo que entrava, que conhecia ideologia, era enganado por essas instituições aproveitadoras, esses falsos libertários. Foi aí que eu tive a ideia, junto com o Rafael, de criar a JLB, né, Juventude Libertária Brasileira, que é uma das organizadoras desse evento,
que seria basicamente um site, um portal na internet com artigos e grupos de estudos descentralizados, um em cada cidade, mais ou menos, um em cada estado. Eu sentei com o Rafael, chamamos mais alguns amigos, fizemos hangouts, conversamos muito, criamos logo, criamos site, compramos domínio, reuni um grupo lá no Rio. Nossos encontros no Rio chegaram a ter 20 pessoas por aí. Não foram tão frequentes assim, a gente não conseguia manter uma regularidade, mas existiam. A gente estava ocupando os espaços, a gente estava mostrando que os libertários têm voz. Então isso estava sendo bem importante. E a minha ideia era expandir esse projeto, ter um grupo de estudos da Juventude Libertária Brasileira em cada estado, nas principais cidades. Mas para isso a gente tem que convencer vocês, os jovens, o pessoal da faculdade, ou até mesmo do colégio, que dá para fazer, que é uma boa ideia. E eu acho que esse evento é uma boa maneira de começar. Sim. Para o primeiro evento da nossa organização, acho que foi um sucesso. E eu espero de coração que depois disso a gente consiga tocar, aumentar, conseguir cada vez mais gente, conseguir cada vez mais pessoas interessadas a criar um grupo de estudos na sua cidade, reunir os libertários, porque é importante a gente, como eu falei na abertura do evento ontem, o espaço acadêmico é todo tomado pelos estatistas, principalmente os de esquerda. E parece que os libertários não têm voz, eles têm que ocupar esse espaço, têm que mostrar que eles são ativos, tem que bater de frente essa galera. Então, eu acho que esse é o papel, realmente o papel dos jovens para difundir o libertarianismo. Fazer o que está ao seu alcance, de modo a divulgar, converter pessoas e espalhar as ideias da liberdade. Enfim, basicamente isso. Boa tarde, sou Fernando Pioca e, bom, primeiro o Rafael estava falando que ele começou a se interessar pelo libertarianismo mais em 2014, 2015. Essa foi a época que eu comecei a me afastar um pouco do libertarianismo. Eu já estava quase, eu estou ainda, né? Mas não sou mais um ativista como eu era. Eu comecei no começo dos anos 2000, e isso na época do Orkut. Esses grupos de libertarianismo, eu nunca nem entrei no Facebook, nunca participei. Sou da época do Orkut. E eu era muito intenso lá. O Cris, aliás, eu comecei com o libertarianismo vendo o Cristiano debater nas comunidades que tinham discussões políticas, de filosofia política, e aí tinha ele como libertário, e ele às vezes pegava umas comunidades que eram grandes também, comunidades de 10 mil pessoas, e ele fazia, era ele contra todo mundo. Ele pegava porque a comunidade do Orkut era melhor do que do Facebook, a disposição das discussões. Então você respondia, vinha alguém embaixo, aí ele pegava, ele copiava o que o cara falava. O azul e vermelho. Azul e vermelho, e botava a resposta embaixo. Ele respondia tudo, não deixava nada sem resposta. Isso aí foi uma aula, não só para mim, como para todo mundo. E eu comecei a fazer igual a ele, a mesma coisa. E discutia, e aí a gente pegava muito como fonte de informação. 90% era do Mises Institute, dos Estados Unidos. E eram mais os artigos que tinham lá, e começamos a ler os livros, comecei a só estudar isso durante anos, e era um assunto que eu só pensava nisso, foi muito intenso, né, esses anos todos. Aí a gente fundou o Instituto Mises para continuar essa educação que a gente fazia em discussões. Aí então, a gente pegar o artigo que só tinha em inglês, a gente quis traduzir esses artigos e disponibilizar em português, para divulgar a ideia que a gente teve acesso pela internet para as pessoas que também não tinham essa facilidade de ler inglês. E começamos a traduzir artigos.
Aí fundamos o Instituto, aí começamos a publicar livros, fazer eventos. Eu, particularmente, comecei a trabalhar no Instituto Mises, fiquei 5 anos trabalhando lá, a gente organizou palestras internacionais de escola austríaca, 4 conferências internacionais, trouxeram os maiores nomes do libertarianismo do mundo para falar aqui. O público, eu estava até comentando com o Cristiano, o público que a gente teve naquelas conferências, eu vi acho que 2 pessoas daquela época aqui hoje. Então, o pessoal que está aqui já é um pessoal diferente, é novo, que está, de repente, seguindo uns caminhos diferentes dos nossos, que a gente não sei nem se chegou a conhecer o que a gente fez, os eventos. Acho que ninguém conhecia o libertarianismo ainda. Na época que a gente fez os eventos, a primeira conferência que foi em 2010, que a gente fez, que trouxe o Rockwell, o Tom Woods, até o David Friedman a gente trouxe. E aí, dessa época para cá, quando aconteceu lá a rixa lá no Instituto Mises, que a gente acabou sendo saído do Instituto, né? E ficou com ele, aí eu continuei com o Instituto Rothbard, que também está meio parado. O Lacombe estava me mandando os textos, aí ele parou também agora no começo desse ano. Copos, que você falou, não escreve mais. Tinha um tradutor que estava traduzindo, não traduzia mais, então está meio parado, eu estou meio afastado do movimento. Mas é o que você tinha falado, que é o Hugo falou, que é a energia do jovem também. Às vezes o tempo vai passando, a gente vai tendo outras coisas para fazer, e a maioria das coisas que eu fiz foi quando eu estava jovem mesmo. Na época, antes do Instituto Mises, eu ajudei a fundar o Liber, que é uma coisa que me arrependo também, porque eu acho que não tem nada a ver com o Partido Libertário. Mas na época eu tinha um objetivo muito claro, que era o objetivo educacional, usar o partido, o espaço que um partido tem, que as pessoas vão procurar. Como eu fiz também quando eu estava conhecendo o libertarianismo, eu ia muito no site do Libertarian Party. E tinha uma teoria libertária lá intocável. Foi o Rothbard foi um dos que fez todos os tópicos, as perguntas e respostas, as propostas do Partido do Libertário Pan-Americano. O Rothbard ajudou a formular. Não agora, as que estão agora, porque depois que reformularam, o partido lá também degringolou, assim como aqui foi para o saco. Mas a ideia era educacional, era divulgar a ideia. Nunca foi de... A pessoa fala, às vezes eu vou pegar assinatura para oficializar o partido. Para quê? O partido está aí. As ideias estão aí, são ideias. A gente quer divulgar ideias. Mas já foi para o outro lado também. A mesma coisa que aconteceu com o Instituto Mises, aconteceu com o Partido Libertário. Pessoas com outras ideias que a gente tinha continuaram. E... Bom, é isso. Eu acho que a juventude tem que seguir... Assim, não que a gente continua fazendo, o meu irmão dando palestras, eu ajudando, não é que você não é mais jovem que você vai parar, mas é a época que se você está descobrindo as ideias, você fica mais empolgado, você tem que aproveitar isso. Eu esperava dizer que eu fiquei muito feliz com a renovação e com a juventude aqui, mas eu já fui chamado de senhor, então eu não quero jovem nenhum no movimento libertário, eu quero que o jovem se exploda. Infelizmente, chegou esse tempo para mim. Mas sim, o que eu falei para o Rafael foi numa conversa com um dessa geração que parou, da mesma turma do Lacombe, do Takaki, que é o João Marcos Teodoro, são muito posteriores a gente, assim, e ele mesmo, ele tinha a ideia de escrever um livro sobre as bases jurídicas ou jus naturalistas. Eu confesso que eu não lembro exatamente o tema. Ele falou, pô, mas se eu tiver mais experiência, eu falei, não, faz agora. Agora é que você tem disposição, vontade,
energia para escrever, faz agora. E se ficar uma porcaria, faz outro. Você pode fazer 10 com a energia que você tem. Então, aproveitar isso é muito bem. Quando o irmão falou que realmente a gente começou a pensar aqui, pô, cadê a turma que frequentava todos os eventos? Muito antes da misa ser organizadora, a gente fazia aqui show libertário aqui em São Paulo, vinha uma galera, e a turma não está mais aqui. Não é que eles deixaram de ser libertários, de fato, é porque são outras atividades de interesse intelectual que eles buscam, mas o libertarianismo solidificou e amadureceu e até refinou essa busca por outros interesses deles. Deixou todo mundo, de fato, com muito mais cultura mesmo. Eu acho que o caminho do libertarianismo ele te abre para o que é a verdadeira arte, não sei para o que é a verdadeira arte, o que é a verdadeira filosofia, um conhecimento genuíno. Então, primeiro, desmistificar a política e o Estado vai te dar uma base para encontrar o mundo real, e não o mundo de fantasia que querem passar para a gente, o mundo de propaganda. E a partir do momento que você tem essa base solidificada e perde as inocências e ingenuidades da juventude, você acaba adquirindo conhecimento, que no fundo é o que mais importa para a gente, assim, em termos de depuração da realidade. O caminho do jovem no movimento libertário é muito bom. E uma coisa que vocês colocaram aí, em termos de trajetória, você pode perceber que a saída de Itacaque, Lacombe, dessa turma que mais ou menos formou vocês, ela é quase que simultânea ao colapso do Instituto Mises Brasil. Foi bem naquela época mesmo e infelizmente naquele momento, e com a perda do Instituto Mises como um instituto genuinamente libertário, a gente perdeu o norte. Aquilo ali, o Instituto, ele, além de divulgar muita coisa, ele servia como um imã para todo o movimento libertário e como uma bússola mesmo, apontando o canal. E quando isso se perdeu, o movimento ficou acéfalo mesmo. Isso foi sintomático. Ele perdeu pelo menos um guia que quem estava entrando no movimento seguia, e com essa perda esse guia acabou e ficou errático o movimento mesmo. As ideias libertárias ficaram muito dispersas, o grupo virou isso aí que vocês falaram de fere ou não penhar, se resumiu muito ao oba-oba, que o Rafael colocou muito bem. E quando você coloca assim, quando eu coloco assim, pô, que o jovem faça mesmo, que tente, que vá para frente, há um senão aí, hein? O Tom Woods falava muito isso, não se meta em discussões a não ser que você seja um black belt, um faixa preta, porque senão você vai acabar queimando o movimento, ou o nome do libertarianismo. Esse medo sim é quando você vai para uma discussão maior, mas você falar como eu fazia naquela época, que o azul e o vermelho, eles são muito semelhantes ao que era o disputátil medieval, argumentação e contra-argumentação. Isso é uma forma de você aprender fantástica. Você coloca as suas ideias à prova e vez que você é vencido, você se rende às ideias corretas. Isso é um instrumento fantástico para aprendizado. Eu não estou dizendo para você não ir para esse tipo de debate, mas sim, quando você vai vestir a armadura de libertarianismo e expor e propagandear ou militar, aí sim você tem que ser um pouco mais, você tem que ter um conhecimento, estar mais seguro do seu conhecimento do que simplesmente o colocando à prova. Então acho que o jovem sim, ele deve entrar nos debates, mas se municiem cada vez mais, estudem cada vez mais, e aí sim você vai fazer bem para você e o reflexo vai fazer bem para o libertarismo como um todo. Só complementando que a gente nós se tornamos libertários sendo vencidos, né? Porque nós não éramos
reconhecemos a nossa derrota, Claro. reconhecemos que não, estou errado, você está certo, para algum argumento melhor. E até hoje eu não achei nenhum argumento que derrotasse o libertarianismo. Exatamente, estamos à disposição de quem quiser nos reconverter ao estatismo, ao malufismo, né? Que a gente é paulista, então ninguém chega aqui sem ter passado por uma obra do Dr. Paulo, e se ele apresentar argumentos melhores, a gente vota nele de novo. Mas, por enquanto, o libertarianismo ele apresenta as respostas e ele é muito intuitivo, né? Você encontra muitas pessoas que não são versadas em praxeologia, na epistemologia austríaca, mas ela tem um conhecimento muito grande, tem uma percepção, porque a escola austríaca ela é intuitiva, é o chamado Economics for Real People, né? Para a gente de verdade. Quando você lê um artigo de escola austríaca, você entende. Quando você lê um artigo mainstream acadêmico, ninguém, aliás, quem lê aquilo? Ninguém lê um artigo desse. Então, é acessível às pessoas e é inteligível às pessoas. Então, quando você encontra aquilo formalizado num artigo de escola austríaca, você fala, pô, mas é isso mesmo. E isso é um start muito grande. Complementar também. Acho que uma coisa interessante que a gente estava conversando uns dias antes da conferência na nossa casa é a questão do se eu não vou fazer, quem vai fazer, né? Eu vou fazer por mim, é um dever moral. Você não contou a história completa aqui, né, de como você conheceu, mas tem a questão do professor que te deu o livro. Sim. E você pegou, viu que era a verdade que estava certa e resolveu tocar por você, não era para ninguém, a princípio não era para mostrar para as pessoas. É porque você se sente no dever moral de espalhar aquilo que é a verdade. Se você teve a honra de encontrar aquilo, a oportunidade de conhecer a verdade, você também, ao mesmo tempo, cria um dever moral de repassar para o maior número de pessoas possível. Então, isso também eu acho que é uma coisa importante ser ressaltada. Sem dúvida. Eu não contei um pouco da minha trajetória, eu também, na época que eu era jovem, ninguém me chamava de senhor. Eu me sentia incomodado com as coisas que eu não sabia, então eu comecei a ir atrás, na época era o liberalismo permitido, né? Você tinha a coluna do Roberto Campos na Folha, você tinha os institutos liberais muito ativos em São Paulo, Rio, depois veio de Brasília, de Porto Alegre, mas era muito inconsistente, era um neoclassicismo. Quando você perguntava o porquê das coisas, a escola neoclássica não te dava as respostas, né? E foi essa busca que me fez foi atrás, e você vê que aqui a gente vai pulando de rede social em rede social, né? A internet, ela foi, sem dúvida nenhuma, um impulso muito grande para saber que eu não estava sozinho no mundo, para saber que as outras pessoas, quando a gente faz uma conferência dessa, a gente vê que vocês existem, não são meros avatares, que o Facebook põe ali para dizer que você tem amigos, você existe de verdade. Então, eu comecei, não existia o Orkut, mas existia o bate-papo UOL, e tinha a sala de problemas brasileiros. E eu era um jovem que jogava bola, tinha amigo na escola, tal, eu não era nenhum nerd para ficar enfurnado em casa discutindo economia, liberalismo, socialismo no chat UOL. Mas eu ficava. Era mais forte que eu não aguentava. Os argumentos que eu colocava ali, eu tinha que colocar à prova. E nessa busca aí, eu acabei encontrando o Instituto Mises americano, era o final do 99. Acontecia no Rio de Janeiro um movimento forte de uma verdadeira elite intelectual, que era a equipe do indivíduo. E eles já estavam avançados, eles tinham coisa de Hope traduzida, coisa do Orwell traduzida. Eles eram leitores e comentavam as coisas aqui do Brasil em cima disso. Então essa turma foi um impulso muito grande de encontrá-los, e depois encontrar o Instituto Mises americano, onde, pronto, eu achei o tesouro no final do arco-íris ali. Tinha absolutamente todas as respostas que eu estava buscando de uma forma consistente. O Hugo citou o caso do livro, um professor meu da faculdade era o presidente do Instituto Liberal de São Paulo,
do professor Machado, e ele deu Liberdade de Escolher para ler, que é o livro do Friedman. E aquele livro é um libelo, de fato, pela liberdade. Mas, quando você começa a questionar ali o que ele coloca no livro, pô, tudo bem, mas a política monetária dele é falha, porque se você ficar fazendo dinheiro sempre, você não está fechando essa conta. E a resposta está na economia monetária austríaca, do Sound Money. Então, essa busca foi me dando respostas para as perguntas que eu tinha, foi me fazendo dormir mais tranquilo, não varar madrugadas e contas de telefone astronômicas. Na época a gente precisava de um telefone na internet de escada, e para buscar esse tipo de resposta. Então, eu vejo que foi pulando de bate-papo UOL para Orkut, para Facebook, a gente não sabe qual vai ser a próxima, provavelmente haverá uma próxima. Mas as ferramentas estão aí, as redes sociais elas servem muito, e esse tipo de conferência aqui, por mais que muitos de vocês já tenham escutado o que a gente fala aqui, o que foi exposto, ela serve para um congraçamento, para dizer que nós não estamos sozinhos, né? Existem outras pessoas que pensam como nós e que estão buscando esse tipo de resposta como nós estamos. E o que eu acho que o que você falou sobre saber que a gente não está sozinho, que a gente existe, dos avatares, uma das coisas que eu acho que me deixou mais feliz mesmo com um evento desses é que o libertarianismo te dá um ganho social muito grande também. Você conhece muita gente por causa do libertarianismo. O próprio Rafael, eu conversava com ele há um ano e pouco, quase 2 anos, e hoje aqui a gente se encontrou pela primeira vez nesse evento. A gente conheceu muita gente aqui que eu discutia no Facebook, até xingava também no Facebook, interagia, vinha aqui, pô, é você o cara lá do grupo, né? Então é uma experiência muito engrandecedora. Você faz muitos contatos, conhece muita gente boa. Acho que além do dever moral de você espalhar as ideias de liberdade, o movimento libertário te dá muitas possibilidades de fazer contatos e de melhorar a sua própria vida social. Pegando esse gancho, eu até aproveito aí para desculpar com o pessoal, porque no meu Facebook as únicas pessoas que eu aceito, que não conheço pessoalmente, são do meio austro-libertário. Então muitos aí que são meus amigos de Facebook, que às vezes a gente não reconhece pessoalmente, por conta disso, porque fora desse universo eu não aceito ninguém que eu não conheço. Então eu verifico ali, o cara tem ali imposto é roubo, tem os amigos em comum aqui e tal. Muitos fakes acabam aproveitando isso e entrando ali, mas a maioria é gente boa que faz parte dessa rede, desse laço de amizades aí, que não são meus amigos pessoais. Então eu sou uma pessoa que sou tímida, não tenho muitos amigos na vida, meus poucos amigos de colégio, da vida pessoal, mas meu Facebook tem 3.000 amigos e eu devo muito isso aí à turma aí que de fato está nessa rede austro-libertária aí que eu coloco, foi como eu coloquei na lista ali, né, a turma austro-libertária, são os únicos que eu aceito sem ser meus amigos pessoais. Então, complementando aí, você tem razão, você amplia e o Olavo fala isso muito, né? Ele fala que a partir do momento que você progride na sua vida intelectual, você troca de amigo. Você troca a sua relação de amigos. Aquela sua turma do colégio, você fica discutindo Palmeiras, São Paulo, Corinthians ali. Tá bom, mas... E algo mais, né? Então, essas amizades que vêm do meio intelectual, da curiosidade, da angústia intelectual, elas acabam te acompanhando sendo aqueles seus companheiros de solidão, ou a gente entra numa nave diferente aí e vai junto, e é muito legal. Então esse tipo de evento é muito bacana. Só para complementar um pouco, que quando eu cheguei, que eu também tive esse desejo esse senso de responsabilidade, como o Hugo falou na época, né? Que inclusive a gente começou a fazer isso pelo senso de responsabilidade. Porque a gente chegou, teve muita gente para ensinar a gente, para fazer a gente se interessar por aquilo, para compartilhar, para divulgar a informação, e não tinha mais
estava um vácuo na época, não tinha, como ele falou, foi a época que o Instituto Mises foi roubado, foi na época que saiu quase todos os produtores de conteúdo sobre o assunto, e a gente tinha que arranjar uma maneira de manter isso, de continuar isso. E também, claro, divulgar e se aproximar do libertarianismo, como o Hugo falou, faz você conhecer pessoas incríveis. Conheci já várias pessoas maravilhosas, algumas pessoas meio doidas também no meio libertário, porque tem muita gente que é meio doida. Mas em geral, são pessoas muito bacanas, são pessoas muito legais e que vai te trazer também experiências que você vai levar para a vida inteira. Mas, Rafael, isso sempre foi, a gente dizia que era para-raio de maluco, como ele libertário. Tinha de tudo, sempre foi. É verdade. Aproveitando um pouco esse gancho da fratura do Instituto Mises naquela ocasião, eu sempre acreditei que o nosso problema aqui, uma vez que o autolibertarianismo ele é universal, você não tem uma lógica para o brasileiro diferente de uma lógica para o uruguaio ou para o ugandense. Eu sempre acreditei que no Brasil ainda havia uma carência de capital intelectual muito grande. Nós não tínhamos material humano para produzir conteúdo local e o Instituto Mises era o aglutinador disso daí, o formador desse capital humano que viria a produzir conteúdo nacional brasileiro. E com essa fratura isso se acabou. Então eu vejo nesse movimento, nessa reunião aqui, e nessa iniciativa de unir novamente, esse reagrupamento, e eu acho que é daqui que vai sair esse conteúdo que eu tanto almejo, que ainda não existe. Fazer a releitura da história brasileira, como eu tentei na palestra na Casa do Cogos, fazer a releitura da história brasileira pela visão autolibertária, fazer uma releitura da história econômica brasileira pela visão autolibertária. Isso tudo é uma carência muito grande, a gente ainda é muito pouca gente aqui para fazer esse tipo de trabalho, mas invariavelmente com o crescimento do movimento esse vai ser uma etapa a ser seguida. Por enquanto eu vejo a teoria ainda sendo sedimentada, ela sendo espalhada, mas a produção de conteúdo nacional ela virá por causa de iniciativas como essa, por causa de um reagrupamento como esse, de novo, vocês dando um norte para todo o movimento. Eu acho que isso é a coisa mais importante em termos da gente ter um conteúdo brasileiro e uma visão brasileira da história e do presente e, quiçá, do futuro, com essa perspectiva. Então, como eu trilho aí o caminho, como eu imagino a importância desse caminho que tem o autolibertarianismo pela frente, é uma mata virgem ainda, que estamos apenas começando. E parece que quando a gente estava começando a cortar ali, cresceu tudo de novo, mas já vamos fazer de novo uma plantação bonita aí nesse caminho. Então eu vejo que aquela fratura, ela rompeu um pouco essa aglutinação importante que estava acontecendo, mas ela está sendo retomada, isso aqui é sintomático pela plateia. Fernando aqui é testemunha, os eventos que a gente organizou, e naquela época a gente tinha um cheque em branco para organizar, eles não deram mais do que 200 pessoas, isso com o enxerto de gente ali, que a gente aproveitava o fluxo do Fórum da Liberdade de Porto Alegre e tal, os nossos eventos nunca foram muito maiores que esse, não, mesmo com cheque em branco. Por isso que a gente tem que louvar a iniciativa da turma aqui, e foram camelar patrocínio diferente do que a gente está acostumado a ver aí, fizeram uma organização, o Carioca organizando coisa em São Paulo, são coisas que a gente tem que tirar o chapéu de verdade. Baiano, cara, o cara veio lá da Universidade da Bahia, falou que tem lá um capitalista lá pra caramba. Então são aquelas surpresas aí que a gente sempre tem com o movimento. Quando você menos chacoalha uma árvore ali, pô, tá aqui. Eu fui numa corretora de um amigo meu aí, de bolsa, essas coisas. O cara falou, essa aqui tá a corretora aqui, ó.
esse aqui é anarcocapitalista, esse aqui é cogosiano, esse aqui é... Eu falei, pô, de onde vem essa galera, velho? Esse cara, pô, conheço você, cara, já li o que você escreveu. Não, bicho, pelo amor de Deus. Então, assim, é muito legal, a gente vai tendo essa surpresa e cada um aqui pode ser uma célula dessa mesma forma de espalhar, porque uma vez que estão aqui, a chama já está acesa, é só dar sequência. Acho que é basicamente isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, um comentário, o pessoal levanta a mão. Eu ia perguntar, tipo, porque eu concordo com o uso que a gente tem que tipo, ocupar espaço e tal, tipo, que a gente tem que ter munição para debater, mas eu também já ouvi alguém falando, não lembro quem era, que o Ropa falou, não sei se ele realmente falou isso, ou se eu entendi errado, que, tipo, meio que perda de recursos e tempo, tipo, tentar espalhar libertarianismo na academia e essas coisas. E, tipo assim, é que também me parece meio perda de tempo. Porque, pô, vou dar um exemplo. Tipo assim, eu tenho um professor que, tipo, fala 8 línguas, já leu livro pra caralho, quase tudo de filosofia e teologia. Se você perguntar pra ele, ele sabe. E ele é, tipo, muito social-democrata. E, tipo assim, eu nunca debati com ele porque eu não tenho munição. Mas, pra mim, as ideias que ele defende são totalmente antirracionais. E, tipo assim, como é que eu vou fazer? Aí, tipo assim, por exemplo, eu tenho um amigo, Mesa. Eu acho que ele é de esquerda. Com certeza. Aí, tipo assim, eu não quero debater com o cara, porque às vezes, tipo, você acaba brigando ou alguma coisa assim. Tipo, eu não sei como a pessoa vai reagir. Aí, tipo, eu tenho um amigo liberal conservador, que a gente concorda em quase tudo. Só que, tipo, ele é mega utilitarista. Então, tipo assim, eu meio que não sei o que fazer. E, tipo assim, eu quero ser filósofo. Então eu queria fazer alguma coisa, e eu queria ser um filósofo libertário. Então tipo, eu queria perguntar, basicamente, sobre essa coisa da se é perda de tempo ou não, tipo, quais estratégias usar, entendeu? Pergunta muito boa. O Volpo fala isso mesmo, não, até pela experiência na academia que ele teve, professor da Universidade de Las Vegas, e o insight dele é que o ambiente acadêmico, pela estrutura dele, ele é completamente avesso às ideias autolibertárias. Até que lá diz que não tem universidade pública, tem algumas, mas todas elas acabam recebendo, quase todas recebem verbas públicas. E como é que você vai defender uma ideia que está te alimentando? O Ropa fala assim, eu nunca poderia chegar a ser reitor da minha faculdade, porque o que eu defendo é contra os interesses dela. E, bom, se você quiser trilhar esse caminho na academia vai ser difícil. Porque, tipo assim, eu não quero virar um parasita, entendeu? Não, a parte do insight volpeano, o Fernando deu. A parte do debate, de você se dispor com os seus amigos, é um ajuste fino que você vai encontrar, você mesmo vai ter que achar ao longo da sua vida. Pô, tem um monte de amigo meu que eu vejo o cara assim, pô, não, mas acho que eu vou votar no Lula e tal. E aí eu debatia com o cara e tal. Eu falava, bicho, sossega, tá bom, não vou votar. Eu não queria discussão. A discussão e o debate não é para todos. Sim. Tá? Não é uma coisa que você vai fazer com todo mundo se encontrar na frente, senão você vai ser open day. Entendeu? Você tem que fazer disputa com quem quer discutir. Como eu falei aqui, o azul e o vermelho, o disputátil medieval, ele era para engrandecer não só você, como o seu adversário. Quando você, o oriental, quando pratica uma arte marcial, ele luta com alguém, ele agradece a você, o oponente, porque isso o ajudou a engrandecer.
Então, isso vai ter que ser um ajustinho que você vai encontrar na sua vida, de encontrar as pessoas que realmente estão dispostas a um debate engrandecedor. Boa sorte. Só para complementar, quando eu falo ocupar o espaço acadêmico, eu não estou falando para você convencer o seu professor de direito do trabalho que a CLT é horrível. Óbvio que não. Falando, nas faculdades existem muito, principalmente nos primeiros períodos, a pessoa chega lá ainda está meio cru. E como o ambiente é todo formado pelos estatistas, desde do DCE até os professores, se ninguém fizer nada, o cara inevitavelmente vai cair nesse caminho. O que eu falo de ocupar os espaços é colocar um debate de verdade na faculdade, por exemplo. Porque muitas vezes, na minha faculdade, por exemplo, os DCE de esquerda, os debates são cafezinhos, é o cara do PSOL contra o cara do PT, o cara do PCdoB contra o cara do PT. Não há uma participação libertária, não há essas palestras mais com cunho libertário, não há. Então, quando eu falo ocupar espaço, é tentar colocar, por exemplo, o que a gente está fazendo hoje, está fazendo uma conferência anarcapedista numa faculdade. Sim, isso com certeza vai ter algum retorno, vai ter algum legado, sabe? Então, é nesse sentido que eu falo de ocupar o espaço acadêmico. Próximo. Boa tarde. Tem que ligar. Mas aqui, como é que a gente vai responder? Pega o microfone com fio, Tá funcionando? Tá. Testa aí. Alô, está funcionando. Bom, boa tarde a todos aí. Meu nome é João e, primeiramente, eu queria agradecer ao Fernando, Cristiano, Hugo, por tudo que eles fizeram por nós aqui até hoje. Eu sou relativamente novo no movimento libertário, não tenho nem um ano. Estou aqui hoje e eu queria perguntar para o Cristiano, principalmente, para o Fernando também, que está envolvido no processo, quanto que a perda do Instituto Mises atrapalhou a divulgação das ideias libertárias do movimento e quanto que essa perda afetou vocês pessoalmente? Bom, do movimento libertário, eu acredito que eu já tinha dado uma pincelada, se perdeu um norte, uma referência. Quando você perde a referência, e olha que eu não sou um centralizador, hein? Não que o movimento tenha que ter um grande líder e sigam ele, não é por aí. Mas ele era uma referência intelectual, era uma fonte, era onde se bebia da teoria libertária. Filtrada, né? Filtrado, exatamente. E quando se perde isso, se perde a referência. Foi muito ruim para o movimento, isso eu tenho plena convicção. Eu me lembro que na época, essa turma toda essa geração que você citou, que vinha muito posterior e que de alguma forma acabou se formando com a gente, que é o Lacombe, o Takaki, o Teodoro, o próprio Paulo Cocos, eles, antes da fratura, eles já vinham percebendo alguma coisa. Muitos mandavam inbox pra gente e falaram, o que está acontecendo com o Instituto, cara? Você pode me explicar? Eu sou um cara muito de time, né? Então eu não ia falar mal em público. Eu podia falar da porta para dentro, mas da porta para fora eu não ia falar mal. Então eu falava para eles, não, a gente está vendo algumas coisas em todo lugar e tal. Era muito sutil isso daí. Pessoalmente, foi um golpe duro no sentido de que é verdade, a gente não perdeu dinheiro, porque a gente nunca colocou dinheiro, mas a gente perdeu uma criação nossa que a gente tinha muito afeto, muito carinho. Foi uma coisa que a gente fez de boa vontade, a gente acreditava no que fez, acreditava no que fazia. É um trabalho nosso que a gente viu desaparecer assim por um puro interesse egoístico. E quando eu fiz aquela entrevista, tiveram pessoas que, você é muito vingativo, você falou mal de gente e tal.
o meu intuito foi exatamente alertar todas as pessoas que nos seguiam também com essa mesma boa vontade, de que as coisas ali tinham mudado, para prestar atenção. Foi um alerta que eu dei. É difícil, pô, o Hugo fica toda hora me provocando, falou, pô, eu era não sei o quê, não sei o quê. Eu raramente falo dele, pessoalmente eu nunca falei, e da atuação dele como libertário, eu não sei da atuação de militância dele, eu raramente falo porque de fato ela não me interessa absolutamente nada. Eu não sou uma pessoa rancorosa, de mágoa, não. Eu acho que ele segue o caminho que a consciência dele manda seguir, eu sigo o que a minha consciência manda seguir. O preço disso a gente vai pagar numa outra esfera. Então, de fato, pessoalmente foi assim, uma coisa que você cria com carinho, que você vê sem ir embora. E isso é uma coisa que uma lição que eu levo para a vida, com uma ingenuidade que eu tive e o sofrimento ele é pedagógico, né? Então você aprende e é assim que o cristão encara a vida, né? O sofrimento é uma pedagogia. Não tem muito a ver acrescentar isso. Eu também fui afetado, uma coisa que eu tinha um apego, né? A gente criou um negócio com o objetivo de espalhar ideia e o patrocinador que punha dinheiro quis mudar a ideia. E isso a gente não aceitou. Não interessa. A gente quer manter a ideia. Não aceitou, aí teve a ruptura e a gente acabou ficando sem ali, mas continuamos com a ideia. Firmes, fiéis com a ideia libertária. Só para complementar, essa conferência é uma prova de que estavam certos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e agradecer principalmente aos dois, que, como disse alguém, um filósofo, subindo aos ombros gigantes, a gente consegue ver mais ao longe, mais distante, e graças a comentários dos dois por diversas discussões do IMP, que eu não frequentava, fui frequentar depois de muito tempo, mas ficava acompanhando, li os artigos e depois pegava lá para ver os comentários, porque isso é bastante importante. A partir do momento que você vê as discussões e treina a sua capacidade intelectual ali, é muito, muito gratificante ter a presença dos dois. E agradecer aos dois que estão representando a organização por fazer esse elo entre os jovens e os veteranos, por assim dizer. Melhor que senhor. E a minha pergunta pode ser aos quatro, mas é relativamente mais aos dois. Se há algum projeto futuro que vocês pretendem participar, e ao Rafael e ao Hugo, se por acaso eles pretendem incluir, seria muito bom grave, caso tivessem ao lado os dois gigantes. Acho melhor os dois responderem, né? Rafael e o Hugo. Estou à disposição deles. Eu estou me aposentando. Essa camiseta eu vou deixar pendurada aí assim que acabar a conferência. Eu agradeço muito. Então, não mais. Eu gostaria até de avisar que o Cristiano acabou de ser confirmado na segunda conferência. Vai dar uma palestra sensacional, Fernando também. E na terceira, e na quarta, e na quinta, e todos os números possíveis. Mas agora, falando sério, cara, você não sabe a honra que é fazer uma mesa redonda ao lado dessas duas pessoas. Para quem é libertário, poder participar de uma mesa, de uma discussão aqui, de um bate-papo com duas pessoas que carregam tanta coisa nas costas, é uma emoção gigante, gigante. Uma responsabilidade muito grande também. Mas ao mesmo tempo a sensação de saber que você está no lado certo da coisa, que você está criando um caminho legal, que você está fazendo o certo, está
não está caindo nas armadilhas, como eu falei no começo. Então, assim, é uma sensação indescritível. E com certeza, como eu falei na abertura do evento ontem, um dos tópicos do slide é justamente esse, resgatando os gigantes. É isso, fazer esse elo para mim é muito importante, porque eu estava até conversando com eles alguns dias antes da conferência, aquela coisa, vão passando o tempo, vão perdendo um pouco da vitalidade, não vão se envolvendo tanto, mas eles têm que ficar ali, nem que seja para aparecer num momento como esse, de dar conferência, de dar uma palestra, quando alguma novidade chegar, eles darem a posição deles, a opinião deles sobre o assunto. Só deles ficarem ali, meio que organizando, assistindo e passando uma confiança, já é um trabalho e tanto. A gente tem que ser o protagonista. A gente tem que formar as novas pessoas, ensinar, passar o conteúdo, tocar os projetos, mas eles têm que ficar lá mostrando que a gente está fazendo certo para, caso um dia a gente balance, eles puxarem de volta e ajudarem a gente. Então, como eu já falei também no começo, a partir de amanhã, 00:01, a gente já vai estar trabalhando na próxima conferência, pensando como vai ser, e com certeza vou carregar os dois e mais todos os demais gigantes do movimento com a gente em todos esses projetos aí para frente. Eu tenho uma pergunta. Eu sou relativamente novo no movimento e vindo depois dessa secessão do Instituto Mises, e eu conheci as ideias liberais primeiro, né, e posteriormente libertárias, já por esse novo Instituto Mises que se veio a criar depois que vocês saíram. E por conta disso, eu meio que tive um início meio deficitário, que fez com que eu acreditasse por algum tempo somente em questões do viés político, em achar que eu a ideia de que o Estado poderia ser diminuído pelo viés político. E só depois que eu fui conhecer o Instituto Rothbard, né, que eu comecei a entender melhor isso, também as lives do Poucos também me ajudaram nisso. Eu queria que vocês pudessem dar, principalmente para os dois, pudessem dar uma palavra, porque eu sei que tem muita gente aqui que ainda está começando no libertarianismo e ainda tem essas ideias de que o viés político ainda é uma boa opção. Eu queria que vocês pudessem ajudar essas pessoas a dar a sua opinião. Primeiro, seu início, sobre uma ótica que pode ter sido deficitário, porque eu sempre ficava me perguntando, se eu tive que aprender o liberalismo clássico, depois a escola neoclássica de economia, passar tudo isso para depois desembocar numa escola austríaca mais radical, no Mises Institute, eu sempre ficava me perguntando o que vai ser dessa juventude que já vai encontrar direto o Instituto Mises. Eles não vão precisar passar por todo esse périplo para chegar na teoria sólida econômica, né? Na Sound Theory Economics. Então você já está assim, menos luz na minha frente de quando eu tinha a sua idade. É muito a se celebrar isso daí. O Instituto Mises Brasil, mesmo com a administração atual, o conteúdo que tem ali, pelo menos o antigo, ele é o mesmo conteúdo que a gente deixou ali dentro. Então, se você for buscar aquelas fontes lá atrás, e hoje o Instituto Rothbard já tem todo aquele conteúdo, mas se você for buscar aquilo lá, você não vai ter uma formação deficitária. Tem muita coisa boa lá. Acho que não deficitária, é misturada. Sim, né? o problema de fato é você acaba misturando e ficando relativista e de fato acreditando um pouco no projeto político. Mas isso aí também, cara, a gente quer dizer, como eu falei que eu era malufista até outro dia, nos anos 90, que foram os anos da minha formação, eu sabia a gente tinha 513 deputados, eu sabia o nome de pelo menos 480. Eu era muito rothbardiano nesse sentido,
de imaginar cada cadeira no PFL da Bahia, se a gente conseguir 43 deputados ali, ou 42, ou esse certo juntar mais com 30 de São Paulo, e o PP Gaúcho também for. Eu era esse cara. Eu fazia esse tipo de conjectura o tempo inteiro, toda hora. E se o Senado tiver essa formação na próxima eleição presidencial, a Liberdade tem uma chance. Pô, eu vislumbro até o Roberto Campos ser candidato a presidente. Eu fazia esse tipo de conjectura o tempo inteiro. Porque é o que a propaganda faz a gente acreditar. Se não for pelo meio político, não será por nenhum meio. E você acaba acreditando nisso. Então, eu acho que todo mundo já passou um pouco por isso. A gente não pode esquecer nunca que o libertarianismo, ele acaba também abraçando a filosofia política. E você não pode ignorar a política do dia a dia. Então, ter esse conhecimento, ter um pouco desse trânsito nesse mundo, nesse meio político, também não é uma coisa que vai te fazer mal, te mal formar. Então, assim, conhecer um pouco do jogo político também faz com que você tenha uma formação muito boa. Agora, querer ser político, a gente já vai desconfiar um pouco. Só para complementar em relação a como a gente vai difundir mais a palavra do libertarianismo, eu acredito que todo mundo aqui que ouviu a primeira vez a frase imposto é roubo não se tornou libertário de cara. Então, aquela história do separar raio de maluco, para quem está lá fora, todo mundo aqui é maluco, falando do que a gente está falando aqui. Então, tem que ter um pouco de paciência quando for difundir as ideias, né, principalmente na internet, né, tem que ter paciência, né, para a discussão. Então, o principal seria mesmo isso, né, a importância da paciência quando for formar alguém, né, porque ninguém vira médico da noite para o dia, ninguém vira advogado também da noite para o dia. Então, ser libertário também não vira em uma discussão só. Então, você tem que ir dando aos poucos os argumentos, as justificativas do assunto, para você também não ser taxado de maluco de cara e a pessoa nem dá mais ouvido para você. Essa aí é a especialidade do Fernando. Está aqui o Paulo Cogos, que foi testemunha dessa paciência que a gente teve com ele. Eu acho que o termo bullying ficou muito famoso naquela época porque a gente fez, porque foi a metodologia utilizada na conversão dele. Então o Fernando aqui é especialista nessa paciência aí. Existem formas e formas, né? Às vezes uma pessoa vai até se afastar se você for mais agressivo com ela, e outras não, outras vão se converter. Nós ficamos quanto tempo sem se falar? Alguns meses. Nessa questão, assim, eu sou uma prova do contrário. Como eu disse quando eu entrei no libertarianismo, eu ainda era um liberal, eu acreditava em algumas no Estado, falava que não, se o Estado não vai dar, é uma coisa de maluco, vamos começar elegendo um cara mais liberal aqui. E eu aprendi tomando porrada. O Lacombe respondia um comentário lá, destrinchando, atacando, falando, cara, isso tá errado. Eu via discussões lá no grupo que a Camila detonava as pessoas, falando, cara, o cara sentia vergonha, pedia desculpa e ia embora. Mas assim, eu acho que nem sempre é um método que não dá certo. Algumas pessoas aprendem, como vocês estavam falando do comentário no Orkut, que você vai mostrar que o cara tá errado, e muitas vezes o cara fala, eu tô errado, cara, e vai... não é só xingar, tem que mostrar o argumento, claro. refutar e mostrar o certo. E aí ele vai, muitas vezes, abaixar a cabeça e falar, não, vou ver o que esse cara tá falando, vou ler, vou tentar aprender um pouco mais. Há umas semanas atrás, também teve um episódio que um cara comentou no vídeo, acho que do Rafael, do Ideias Radicais lá, e o cara é super educado, mas só falando besteira. E o pessoal, não, mas o cara tá sendo educado, Cara, se o cara tá falando besteira, tá errado, você pode estar sendo grosso, mas se você tá falando a verdade, tá com argumentos, a pessoa não pode ignorar os argumentos e falar, não, você tá errado porque você tá xingando, ou você tá errado porque você tá atacando. Se você tá, ao mesmo tempo, com argumentos, usando de uma forma incisiva, eu acho que em alguns casos é válido. Quando eu falei de que eu fui expulso do EPL/SFL,
o pessoal falava, mas você é muito grosso, você responde as pessoas no grupo. Eu falei, cara, mas eu estou respondendo com argumentos, estou sendo incisivo, mas estou com argumentos. E tá com uma paixão também, né? A paixão que te move. É doído você ver uma pessoa falar besteira e os outros acreditando. Uma hora você tem que explodir com argumentos, mas... E ainda mais quando é uma discussão ética, você consegue ficar neutro. Fernando, eu queria dar um testemunho rápido aqui, que é o seguinte. Microfone. Não tem microfone, não. Criamos um monstro. É o seguinte, tem um artigo no Instituto Rothbard, que é o único instituto realmente libertário, que diz o seguinte: 10 motivos pelos quais os libertários podem não ser muito simpáticos com você. Nós somos mais inteligentes, mais modestos, mais bonitos. Mas nós temos razão. Nós não queremos te agredir, os estatistas querem nos agredir. Então realmente é difícil manter a paciência desses caras, né, Kel? Mas é importante. Ao mesmo tempo que nós temos que ter paciência com quem não tem paciência conosco, como eu tive com esses dois, hoje de manhã eu fui na missa e me confessei de ter maltratado muita gente, xingado. E o padre Miquelino, né, falou um negócio impressionante para mim. Você acha que você está agindo de forma ética, cristã? Eu falei, não, eu estou espantando muita gente. É difícil, eu estou com a razão, mas é preciso fazer uma força para pelo menos tratar o sujeito como uma criatura de Deus. Né? É difícil, mas hoje eu me toquei que é necessário, então eu peço desculpas a todo mundo que maltratei na internet. A lista é grande, hein, cara? A minha amiga Maria aqui, eu xinguei ela junto com o demônio por causa de política monetária. Quem nunca foi alvo do caps lock do corpo? Só para complementar a questão de como divulgar a liberdade, eles estão falando de que pode tratar mais calmo, de uma maneira mais calma, com paciência. Hugo dizendo que pode ser mais violento, ok? E eu me interesso por um jeito um pouco diferente. Eu gosto de ver as coisas na prática. Eu gosto de ver... É uma coisa que me chama mais atenção quando eu vejo aquilo acontecendo de verdade, tá ligado? Então, às vezes eu acho mais eficiente para você divulgar a ideia ou divulgar uma mensagem, você mostrar um exemplo, ou um exemplo real, no caso, ou você mesmo fazer aquilo. Então, por exemplo, em vez de você dizer para a pessoa comprar Bitcoin, você, por exemplo, usar suas começar a usar criptomoedas, ensinar as outras pessoas como usar criptomoedas, em vez de você dizer como uma pessoa deveria, em vez de você dizer que imposto é roubo, sei lá, você ajudar ela a sonegar imposto, não sei. Não sei não, mas as medidas práticas não são melhores. E é uma coisa que me interessa mais e que eu fiquei muito feliz quando eu vi o primeiro manual algorista também, né? Foi uma coisa bem bacana, porque dá dicas práticas para você fazer isso. E cada dia mais eu tento me aperfeiçoar ou aprender jeitos de ajudar as pessoas na prática a fazer isso. Então eu acho que pode ser uma outra solução para você que queira divulgar um pouco mais aí das ideias. Muito bom relato, o carro da Polícia Federal está esperando lá fora. Não, eu acho que é importante só dar um complemento. Felizmente não somos comunistas que só existe ou o preto ou o branco. Somos indivíduos e cada um tem sua maneira de expor e divulgar, né? A maneira do Fernando foi achatando a cabeça dos copos no chão, a maneira do Rafael é mais suave, a minha foi fazendo preto e vermelho. Então eu acho que... Azul e vermelho, desculpa. Eu acho que cada um de vocês, quando vai no... Sei lá, está conversando, pô, pai, mas você sabia que isso aí sei lá, esse negócio de não ter mercado lá no setor de saúde, não é uma coisa muito boa. Cada um tem sua forma de convencer as pessoas próximas e de conversar, porque o Estado, a realidade das coisas que a gente enfrenta, a nossa sociedade, elas são um objeto de discussão
na mesa do bar, no almoço com a família, o tempo inteiro, inclusive a esfera política. Então, a forma de cada um expor que a alternativa da liberdade seria melhor é diferente, vai de personalidade para personalidade. A do baiano é sempre mais suave, né? A última pergunta agora. Pode falar? Quem está no microfone? Você. Então, o pessoal está falando muito, né, de perguntando como divulgar e tal. Eu queria trazer a questão, tipo, da tradução de livros, artigos, conteúdo de fora. Que, por exemplo, o meu caso é que no ensino médio eu estava numa escola bem de esquerda, então eles começaram a apresentar problemas políticos. Eu comecei a me interessar por político, né? Porque antes a gente só se interessa por futebol, videogame, essas coisas, né? Então, tipo, eu estudando no colégio de esquerda, eu comecei a querer entender política e tal, e eles apresentavam problemas sociais, os problemas da sociedade, só que eles apresentavam respostas que eu não enxergava naquilo, né? Que eu não concordava. Então, eu nunca tive muita afinidade intelectual na escola, mas eles tentavam trazer coisa do tipo, né? Então, aí eu fui pesquisando e tal, conheci o Instituto Mises, e aí, tipo, muitos artigos traduzidos, muito conteúdo, eu comecei a entrar no caminho do liberalismo, tornar um liberal clássico, até, tipo, ouvir falar de anarcocapitalismo, aí tu vê assim, pô, anarcocapitalismo, que palhaçada é essa, sabe? Tipo, pô, os caras são malucos, óbvio. Mas aí, sabe, você nunca leu um livro, você nunca leu um artigo, nunca viu as premissas, né? Então aí eu comecei a me deparar com... Eu achei aquela biblioteca fantástica do Instituto Mises, né, com todo o conteúdo de graça, muito bom pra gente. Aí comecei a devorar os livros, assim, e aí eu lia, né, sempre nos créditos no início, Cristiano Fiore Quioca, Fernando Quioca, tradutor, revisor e tal, sempre olhando esses nomes e tal, vendo os caras que estavam trazendo esse conteúdo. Então a minha questão é, tipo assim, tendo esse conteúdo traduzido e tal, me ajudou muito e, tipo, pode ajudar muito. Eu, por exemplo, agora eu faço economia e tal, porque eu fui lendo esses artigos, esses livros sobre economia e fui tendo afinidade com a escola austríaca. E, por exemplo, essa tradução de artigos para o português para a gente pode ajudar muita gente no próprio meio acadêmico, né, em questão de bibliografia, referências e tal. Então, acho que essa questão da tradução, você pode traduzir podcasts, palestras, livros, artigos, muita coisa. E vocês traduziram, né, muita coisa, mas ainda tem uma quantidade infinita de conteúdo, né? E é muito mais, assim, tem muito conteúdo dos Estados Unidos e tal, mas tem muito conteúdo na Europa, na Ásia, no leste europeu, economistas austríacos aí escrevendo livros bons, em outras línguas, sem ser inglês. Então, eu queria que vocês comentassem essa importância da tradução, se o Instituto Hoffman tem a pretensão aí de estar traduzindo mais coisa, né, tanto com tradutores contratados, tradutores voluntários, né, que passam pela causa. E é isso, sabe, falar dessa questão da tradução e agradecer muito vocês por terem trazido esse conteúdo para estar aqui hoje. A gente agradece por ter vindo. João Pedro, o Fernando vai falar mais sobre tradução porque ele ficava diretamente cuidando disso. Eu vou falar um pouco assim, a ideia do Instituto sempre foi essa, traduzir para divulgar, começando com os artigos e depois pulando para os livros. Então a missão do Instituto sempre foi traduzir, porque como eu disse aqui para o Rafael, eu sentia que ainda havia no Brasil uma carência muito grande e não havia capital intelectual para produzir conteúdo próprio. Então, é traduzir e divulgar. Então, essa sempre foi a missão do Instituto. Então, eu vejo, felizmente, o seu testemunho aí é mais uma confirmação de que a gente atingiu o nosso objetivo. E a questão dos livros, a gente sempre teve um projeto lá, né, para ampliar cada vez mais. A gente tem um projeto para traduzir 80 livros e a tradução sempre foi um gargalo, porque você não tem aquele negócio, né, eu quero um excelente tradutor bom e muito barato.
achar, é difícil. Tradução é a coisa mais importante para a gente mesmo, a ideia principal, e é o que a gente mais fez. E por mim a gente só fazia isso, não tinha nem conferência nem nada, só tradução, focava em tradução. Quando eu estava no Instituto Mises, a gente fez os eventos, a conferência de escola austríaca em 2010, 2011, 2012. Aí em 2013 teve uma reunião sobre orçamento e falei, pô, em vez de fazer mais uma conferência, vamos traduzir uns 10 livros. A ideia era essa. E acabou não rolando isso também, não teve a conferência, mas eu sempre quis focar em tradução. Estavam falando aqui do senso do dever moral, que me impediu a traduzir não só artigos, como traduzir livro inteiro, do Ética da Liberdade, eu peguei inteiro, traduzi, não estava nem trabalhando nisso, peguei no meu tempo livre para traduzir. Tamanha importância que eu acho das traduções, tinha mesmo que ter. Infelizmente o Instituto Rothbard não tem verba nenhuma, a gente toca como dá, e estava até falando aqui antes que o Lacombe estava mandando uns textos já traduzidos que não estavam publicados, eu estava publicando, ele parou de mandar agora, Focus também não escreve mais, está me devendo artigo há um tempão, já não escreve. Tinha um outro tradutor voluntário que estava traduzindo, ele parou também. Esse ano eu botei 2 artigos no ar, tá assim. Não temos um futuro planejado aí, vou botando como dá. Acrescentar um dado aí, que pelo menos enquanto a gente estava no Instituto Mises, e de fato a gente ali, naquele momento a gente conseguiu um grande patrocinador. O Fernando também, de repente, se eu falar alguma besteira aqui, ele me corrige, mas não houve, na história do Instituto Mises, nenhum livro que deu retorno financeiro. A ideia que a gente fez buscando um patrocinador foi exatamente esse. Faremos as traduções a fundo perdido, porque essa é a nossa missão. A missão do Instituto não era vender livro, ganhar dinheiro vendendo livro. A missão do Instituto era divulgar ideias. E um ponto crucial para você divulgar a ideia era a tradução de livro. Então, a gente colocou isso diante do patrocinador, que essa era a nossa missão, e a gente conseguiu, aos poucos, traduzir um livro aqui, outro ali. Às vezes com abnegação. O meu inglês eu aprendi jogando videogame nos anos 90, então foi como muitos anos, eu acredito. Então o retorno financeiro a gente nunca conseguiu. Nunca foi nossa meta também, não é uma coisa de fracasso nosso, mas a gente não era o intento, vez que a gente buscava patrocínio para a tradução dos livros, e os que a gente conseguiu a gente fez, os que a gente não conseguiu estar na fila eterna. Muita gente cobra o Man Economy States. Exatamente. Quando a gente teve essa fratura aí do Mises, já tinha o tradutor tinha acabado de traduzir o Man Economy State e o Socialismo. Isso foi, ou seja, em 2015, 14 por 15. Até hoje não publicaram. Eu estou esperando o Instituto Mises publicar esses livros. Eles entraram com uma proposta, botaram o pessoal lá para fazer uma editora que ia lançar não sei quantos livros por ano, lançaram uns 3 livros. O Instituto Rothbard botou 3 livros no ar também, sem verba nenhuma, eles com verba, com gente para trabalhar nisso não estão fazendo. Estou aguardando lá também, espero que venha. Seremos consumidores. Sem dúvida. Show? Peraí, vamos cada um recadinho só. Alô. Fala pro meu microfone. Não, só antes de fechar, pedir pra galera aí que não tiver feito, curtir a página da JLB no Facebook, JLB, Juventude Libertária Brasileira. Quem quiser participar de algum modo, ou com um grupo de estudos, fundando um grupo de estudos na cidade, ou participando do grupo que já tem no Rio, em Salvador, manda um inbox na página, ou se quiser, tiver um artigo que quiser que a gente poste, manda um inbox também, vai receber todo mundo bem, pessoal voluntário. Então quem puder dar essa força aí, JLB, Juventude Libertária Brasileira. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada pela